Acho que uma vitória recente, inclusive, que calou uma arena foi do combate de Shane McMahon contra Roman Reigns na Arábia Saudita no ano de 2019. O Roman Reigns, apesar de ele ter meio que torcidas divididas às vezes, ele ainda assim é um cara bastante popular, principalmente na Arábia Saudita. Praticamente em todos os combates que ele teve lá, a maior parte do público o apoiou. E por outro lado, o Shane McMahon foi criando uma certa antipatia ali por parte do público depois que ele fez ali seu personagem turnar heel. Ele já havia ganhado inclusive o prêmio de melhor do mundo lá na Arábia Saudita antes mesmo de ele se tornar um heel. E aí então depois ele enfrentar o Roman Reigns, um combate até um pouco estranho para a maioria das pessoas. Muitos imaginavam que o Roman Reigns venceria facilmente essa história. Mas no fim das contas não, cara. O Shane McMahon, com a ajuda do Drew McIntyre, consegue sair vitorioso e deixou todo mundo chocado ali na arena, porque, caraca, ver o Roman Reigns perder num lugar onde ele é bastante popular já não é uma coisa muito fácil, ainda mais pro Shane McMahon. Foi um negócio assim incrível e calou a arena ali, teve até fogos, mas a maioria ali ficou sem entender, ficou chocado, não conseguia ali ter nenhum tipo de reação a não ser raiva. E aí me recordou também um momento muito interessante que aconteceu no NXT, quando o Tommaso Ciampa foi enfrentar o Aleister Black pelo título do NXT, né? O Tommaso, que havia feito uma heel turn fazia cerca de um ano, chegou a ficar um tempo lesionado, não conseguiu dar sequência na heel turn dele, mas depois voltou, rivalizou com o Johnny Gargano e vinha vencendo o Johnny Gargano, né? Vinha derrotando o Johnny Gargano aí depois de perder a primeira para ele. E fazendo ali então com que o pessoal ficasse cada vez mais com raiva dele. Era um heel muito raiz, ainda é até hoje um cara muito raiz ali no NXT, embora não seja 100% heel. E ainda assim não tinha nem theme song, então meio que era um cara que ele vinha passando por alguns desafios que poucos imaginavam. E quando ele foi enfrentar o Aleister Black pelo título do NXT, acho que poucos imaginavam talvez que ele fosse vencer, ainda mais por ser um show semanal, mas sim, ele ganhou e foi de uma maneira bastante engraçada até, porque o Johnny Gargano foi tentar interferir na luta para evitar que o Ciampa se tornasse campeão, mas na verdade ele atrapalhou mais ainda o Aleister Black e com isso o Ciampa conseguiu ali conquistar o título do NXT e não tinha nem theme song, então ficou muito esquisito. Ele ganhou, não tocou nenhuma música, ele só comemorando ele com o título e o público vaiando, o público chocado, o público calado, o público sem reação. O fato é que essa vitória dele fez com que o público de fato ali tivesse que se render a ele, que depois se tornou bastante popular. Uma vitória que surpreendeu, acho que todos também, foi no combate do Jinder Mahal contra o Randy Orton no Backlash de 2017. Primeiro porque o reinado do Randy Orton havia começado há pouco tempo, então imaginava-se que ele fosse levar esse reinado dele um pouco mais longe, e vinha de uma rivalidade incrível contra o Bray Wyatt, e tendo vencido ela, muitos pensaram então ali que não ia ser rapidamente que ele perderia o cinturão. O Mahal já foi uma surpresa ter virado desafiante ao título mundial, quando ele venceu lá aquele combate no SmackDown lá. Muitos imaginavam que talvez fosse o Sami Zayn a se classificar, ou sei lá, eu nem lembro se o Luke Harper estava naquela luta, mas acho que estava e poderia ser ele. Mas foi ali o Mahal, cara, o Mahal ganhou, e com isso, depois, quando foi disputar contra o Randy Orton, tava tendo as interferências ali dos Marajinhas, né? Ele conseguiu ali aproveitar o Randy Orton distraído, fez ali o Callas 1, 2 e 3, e aí então conquistou o título mundial. Foi um choque, né? O pessoal, meu Deus, o quê? O cara era um jobber, o cara ficou 5 anos na WWE sendo simplesmente um jobber e de repente, do nada, o cara ganha o título mundial, o título máximo da empresa. E contra o Randy Orton, cara, foi um negócio maluco. O pessoal colocando as mãos na cabeça ali sem entender o que tinha acontecido. Calou a arena de fato, o Jinder Mahal. Acho que a arena também se calou quando aconteceu lá o combate clássico do Brock Lesnar contra o Undertaker na WrestleMania 30. Claro que foi o combate lá onde a streak de Undertaker foi quebrada, né? O Undertaker, que vinha de 21 vitórias seguidas em WrestleMania, enfrentou o Brock Lesnar, fez uma luta muito abaixo, estava apanhando bastante, tomou o terceiro F5 e aí vai para a contagem 1, 2 e 3 e pronto. Não é que o público começou a vaiar ou comemorar, não. O público simplesmente se calou e tipo, meu Deus,
Acabou. Meu, como assim? Brock Lesnar ganhou, sabe? O público calado. Dava pra ouvir o Paul Heyman falando na arena inteira. A arena é gigante, o Paul Heyman gritando lá, meu Deus, você conseguiu. E dava pra ouvir ele. Sem microfone, sem nada. Foi um silêncio total ali. E o Brock Lesnar calou. Acho que foi o maior silêncio que se teve. Ainda mais numa arena que tava animada, com o movimento Yes ali. Mais tarde o Daniel Bryan ganhando o título, sabe? Aquela arena super animada se calou naquele momento. Simplesmente ficou paralisada. Foi um negócio absurdo. Eu fiquei paralisado quando eu vi essa luta. Lembra que eu tava assistindo? Eu tava esperando, sei lá, acontecer alguma coisa. Vi um juiz falar pra reiniciar, ou que aconteceu algum erro. Eu não estava conseguindo acreditar. Eu terminei o show sem falar nada. Eu fiquei quieto, sabe? Fiquei quieto o resto da vida, assim. Demorou, sei lá, semanas pra eu entender que o Undertaker tinha perdido naquela luta. E foi um negócio inacreditável, simplesmente, de fato, calou todo mundo, cara. E aí, claro que nós tivemos também um combate que calou arenas, que foi o Vince McMahon ganhando o Royal Rumble Match em 1999, né? Foi uma grande zebra e era um combate que foi construído ali no Stone Cold sendo perseguido a luta toda para tentarem eliminar ele, tentarem jogar ele para fora, para ele não ganhar mais um Royal Rumble, porque ele ganhou já 3 Royal Rumbles e ele vinha de sequência de vitórias ali. E dessa vez aí poderia ser ele de novo. E parecia que ia ser ele de novo, né? Porque a história era em volta dele. Vinha alguém, tentava tirar ele do ringue, aí ele voltava depois pra luta. Então, sobrando ele e o Vince no final, imaginava-se o quê? Não, o Stone Cold elimina o Vince, sai por cima e fica aí de boa. Então, consegue ganhar o Royal Rumble Match e depois na WrestleMania lá, vai rivalizar lá contra o The Rock e tal. Mas não, cara, no fim das contas, o que acontece nessa história toda é que aparece lá o pessoal ajudante do Vince McMahon, né, toda a staff ali dele, tentando atrapalhar o Stone Cold. Aí tinha lá o The Rock lá de fora provocando ali o Stone Cold distraído. Vem o Vince e consegue jogar ali o Stone Cold pro lado de fora e vence o Royal Rumble Match. E foi um negócio bizarro ali, o The Rock até riu, porque todo mundo... O quê? O que aconteceu, cara? Como assim? Não. Pera, o Vince ganhou o Royal Rumble? E o público ficou quieto. O público simplesmente ficou quieto ali. E aí, anuncia lá, o vencedor Vince McMahon. E o pessoal, o quê? Não, cara. Como assim? Não faz sentido. E aí já começaram a teorizar, porque, cara, pro Vince ser o vencedor do Royal Rumble, então ele vai estar na WrestleMania disputando o título? Como assim? Não faz sentido. Claro que depois eles foram lá e consertaram aquilo. Depois o Vince perdendo lá um combate contra o Stone Cold, onde valia a vaga pra WrestleMania, o Stone Cold ganha e tal. Mas a conquista do Royal Rumble ficou pra ele. Então, tipo, foi um momento que também calou a arena. Sei lá qual exemplo a gente poderia colocar hoje em dia de que venceria um Royal Rumble e todo mundo ficaria chocado por ser alguém ali que talvez não fosse nem lutador. O Shane, por exemplo, já foi um choque quando ele ganhou do Roman Reigns, que é muito menos importante do que ganhar um Royal Rumble, e que é um cara que já lutou outras vezes, né? Já foi um choque. Então você imagine o Vince naquela época eliminando o Stone Cold, que hoje poderia ser o próprio Roman, um top guy, só que bem mais popular, bem mais consolidado, num Royal Rumble e ganhando o Royal Rumble. É um negócio assim inimaginável, tá ligado? Inimaginável. Mas aconteceu. Foi um dos grandes momentos também que calou arenas.